Números, capítulo 14. Toda a comunidade se alvoroçou e chorou a noite toda. E todo o povo de Israel murmurou contra Moisés e Arão. Os israelitas começaram a se queixar. Por que não morremos no Egito? Ou então no deserto? Porque o Eterno nos trouxe para cá. Foi para nos matar aqui? Nossas esposas e filhos serão tomados como reféns. Por que não voltamos para o Egito agora mesmo? E logo estavam todos dizendo uns aos outros: Vamos escolher um novo líder. Vamos voltar para o Egito. Então Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra diante de toda a comunidade, reunida numa assembleia de emergência. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, integrantes do grupo de reconhecimento da terra, rasgaram suas roupas e fizeram o seguinte pronunciamento ao povo reunido ali: A terra que atravessamos e observamos é muito boa. Boa mesmo. Se o Eterno se agrada de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, uma terra em que manam leite e mel, como eles dizem. E Ele nos dará essa terra. Só não se rebelem contra o Eterno e não tenham medo daquele povo. Eles serão um café pequeno para nós. Eles não têm proteção alguma e o Eterno está do nosso lado. Não tenham medo deles. Mas a comunidade, já se armando, começou a falar em apedrejá-los. Foi exatamente nesse momento que a glória do Eterno apareceu na tenda do encontro, e todos os israelitas a viram. O Eterno disse a Moisés: Quanto tempo esse povo ainda vai me tratar como lixo? Quanto tempo ainda vão se negar a confiar em mim? E depois de todos os sinais que fiz no meio deles, para mim chega. Vou feri-los com uma praga e matá-los. Mas de você farei um povo maior e mais forte que qualquer povo que já existiu na terra. Mas Moisés disse ao Eterno: Essa notícia chegará aos ouvidos dos egípcios. Dirão que libertaste esse povo do Egito com grande demonstração de poder para fazer isso com eles. Os egípcios vão espalhar isso pelo mundo inteiro. Eles já sabem que és o Eterno, que estás do lado desse povo, que estás presente entre eles e que eles te veem com os próprios olhos na nuvem que paira sobre eles, na coluna de nuvem que os conduz de dia e na coluna de fogo de noite. Se exterminares esse povo com um só golpe, todas as nações que souberem desse fato dirão: o Eterno não conseguiu levar aquele povo para a terra que havia prometido a eles. Por isso os matou no deserto. Em vez disso, que a força do Senhor se manifeste e seja engrandecida, segundo o que prometeste. O Eterno, que demora em se irar e que é grande em amor leal, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado, se bem que não faça vista grossa ao pecado, mas estende as consequências dos pecados dos pais aos filhos, até a terceira geração e mesmo até a quarta. Por favor, perdoa as maldades desse povo, com base na imensidão do teu amor leal, como sempre os tens perdoado desde a saída do Egito. O Eterno disse: Eu os perdoarei, em consideração às suas palavras, Moisés. Mas tão certo como vivo, e como a glória do Eterno enche toda a terra, nem mesmo um desses que viram a minha glória e os sinais e milagres que fiz no Egito e no deserto, e me provocaram o tempo todo, fechando os ouvidos para mim. Nenhum deles porá os olhos na terra que prometi solenemente aos seus antepassados. Nenhum dos que me trataram com desprezo verá a terra. Mas com meu servo Calebe, a história é outra. Ele tem um espírito diferente e me segue com convicção. Eu o levarei para a terra que ele observou, e seus filhos a herdarão. Já que os amalequitas e cananeus estão tão bem estabelecidos nos vales neste momento, mudem a rota
e voltem para o deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. O Eterno disse a Moisés e Arão: Quanto tempo ainda vai durar essa murmuração contra mim por essa comunidade infestada pelo mal? Eu estou cheio de queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, decreto do Eterno, eis o que vou fazer. Os cadáveres de vocês serão espalhados pelo deserto. De todos os que foram contados no recenseamento e estão com 20 anos de idade ou mais, de toda essa congregação de murmuradores e resmungões, nenhum entrará na terra para fazer sua habitação ali, na terra prometida solenemente, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Os filhos de vocês, exatamente os que vocês disseram que seriam tomados como reféns, são esses os que desfrutarão a terra que vocês rejeitaram, enquanto os cadáveres de vocês apodrecerão no deserto. Os filhos de vocês viverão como pastores no deserto durante 40 anos, vivendo com as consequências da infidelidade de vocês, até que o último homem desta geração caia morto no deserto. Vocês observaram a terra durante 40 dias, pois o castigo será 1 ano de deserto para cada dia, uma sentença de 40 anos a cumprir pelos seus pecados, um longo aprendizado a respeito do meu desgosto. Eu, o Eterno, falei, e executarei minha sentença contra toda essa comunidade infestada pelo mal, que se amotinou contra mim. Vocês encontrarão seu fim neste deserto. Todos morrerão aqui. Os homens que Moisés havia enviado para fazer o reconhecimento da terra e que fizeram circular os boatos, levando a comunidade a se queixar contra Moisés, morreram em seguida. Depois de espalhar informações falsas a respeito da terra, eles morreram vítimas de uma praga, num confronto com o Eterno. Apenas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, sobreviveram dos homens que foram enviados na missão de reconhecimento. Moisés comunicou a decisão do Eterno ao povo de Israel, e eles se entristeceram e choraram muito. Mas no dia seguinte, bem cedo, partiram na direção das montanhas, dizendo: Aqui estamos prontos. Vamos atacar a terra que o Eterno nos prometeu. Nós pecamos, mas agora estamos prontos. Mas eles foram repreendidos por Moisés. Por que estão desobedecendo ao Eterno outra vez? Isso não vai dar certo. Não ataquem ninguém. O Eterno não está com vocês nessa empreitada. Vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Os amalequitas e os cananeus estão de sobreaviso e matarão vocês. Vocês deixaram de seguir o Eterno e de obedecer a Ele. Por isso, Ele não irá com vocês agora. Mas eles foram mesmo assim. Transpirando arrogância, rumaram afoitos para a região montanhosa. Mas nem a Arca da Aliança, nem Moisés saíram do acampamento. Os amalequitas e cananeus que viviam nas montanhas saíram das cidades e os atacaram. Os israelitas foram derrotados e perseguidos por todo o caminho até Ormá. Números, capítulo 15. O Eterno disse a Moisés: Fale com o povo de Israel e diga a eles: quando entrarem na terra que estou dando a vocês e apresentarem uma oferta preparada no fogo, dedicada ao Eterno, uma oferta queimada ou qualquer sacrifício de bois ou de ovelhas, como oferta prometida em voto ou oferta voluntária numa das festas marcadas, como aroma agradável ao Eterno, a pessoa que trouxer a oferta deverá apresentar também uma oferta de cereal, um jarro de farinha da melhor qualidade, misturada com 1 litro de óleo.
Para cada cordeiro da oferta queimada ou para outro sacrifício, preparem 1 litro de óleo e 1 litro de vinho como oferta derramada. Para um carneiro, preparem uma oferta de cereal de 2 jarros de farinha da melhor qualidade, com 1 litro de óleo e 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereçam-na como aroma agradável ao Eterno. Quando vocês prepararem um novilho como oferta queimada, ou um sacrifício em cumprimento de um voto, ou uma oferta de paz ao Eterno, tragam com o novilho uma oferta de cereal de 3 jarros de farinha da melhor qualidade e meio galão de óleo. Também tragam meio galão de vinho como oferta derramada. É oferta preparada no fogo, um aroma agradável ao Eterno. Cada novilho ou carneiro, cada cordeiro ou cabrito deve ser preparado da mesma forma. Sigam esse procedimento para cada um deles, não importa quantos tiverem de preparar. Cada israelita natural da terra deverá seguir esse procedimento quando trouxer uma oferta preparada no fogo com um aroma agradável ao Eterno. Nas gerações futuras, quando um estrangeiro ou visitante que vive entre vocês apresentar uma oferta preparada no fogo como aroma agradável ao Eterno, deverá seguir os mesmos procedimentos. A comunidade tem as mesmas regras para vocês e para os estrangeiros residentes entre vocês. Essa é a regra geral para as futuras gerações. Vocês e os estrangeiros são iguais perante o Eterno. As mesmas leis e regulamentações se aplicam a vocês e aos estrangeiros que vivem entre vocês. O Eterno disse a Moisés: Fale com o povo de Israel e diga a eles: quando entrarem na terra que prometi a vocês e comerem do alimento da terra, separem uma porção como oferta ao Eterno. Da primeira porção de massa de farinha, façam um bolo como oferta, uma oferta da farinha da sua colheita. Nas futuras gerações, a oferta da primeira massa da farinha de toda a colheita deverá ser apresentada ao Eterno. Mas se vocês se desviarem do caminho e não obedecerem às ordens que o Eterno transmitiu a Moisés, se desobedecerem a qualquer uma das ordens que o Eterno deu a vocês sob a autoridade de Moisés, desde o tempo em que o Eterno começou a dar ordens a vocês até o dia de hoje, se isso acontecer sem intenção e sem conhecimento da comunidade, então toda a congregação deverá sacrificar um novilho como oferta queimada, aroma agradável ao Eterno, acompanhado por sua oferta de cereal e sua oferta derramada, conforme estipulado nas regras, e um bode como oferta de perdão. O sacerdote deverá fazer expiação por toda a comunidade do povo de Israel, e serão perdoados. O pecado não foi intencional, e eles apresentaram ao Eterno a oferta preparada no fogo e a oferta de perdão por seu descuido. Toda a comunidade de Israel, incluindo até mesmo os estrangeiros que vivem entre eles, será absolvida, porque todos se envolveram no erro. Mas se apenas uma pessoa pecar por descuido, sem perceber o que está fazendo, ela deverá trazer uma cabra de 1 ano como oferta de perdão. O sacerdote então fará expiação pela pessoa que pecou involuntariamente. Será feita expiação diante do Eterno, para que ela seja perdoada. O mesmo padrão vale para todos os que pecarem por descuido. Os israelitas de nascimento e os estrangeiros devem seguir as mesmas regras. Mas a pessoa que pecar de forma desafiadora, não importa se natural da terra ou estrangeiro, blasfemando intencionalmente contra o Eterno, precisa ser eliminada do meio do povo. Ela desprezou a palavra do Eterno, transgrediu sua ordem e precisa ser eliminada da comunidade. A culpa recai sobre ela.
Certo dia, durante os anos de peregrinação do povo de Israel no deserto, um homem foi flagrado recolhendo lenha no sábado. Os que o surpreenderam nesse ato levaram-no a Moisés, a Arão e a toda a congregação. Eles o mantiveram detido porque não sabiam o que fazer com ele. Então o Eterno disse a Moisés: sentenciem um homem à morte. É isto mesmo. Toda a comunidade deverá apedrejá-lo fora do acampamento. Assim, toda a comunidade levou o homem para fora do acampamento e o apedrejou, uma execução ordenada pelo Eterno e anunciada por Moisés. O Eterno disse a Moisés: fale com o povo de Israel e diga a eles que a partir de agora deverão fazer borlas nas extremidades das roupas e marcar cada borla com um cordão azul. Quando vocês olharem para essas borlas, irão lembrar e obedecer aos mandamentos de Deus, e não serão distraídos por algo que possam sentir ou ver, e que os induza à infidelidade. As borlas despertarão lembranças e estimularão a observância de todos os meus mandamentos, para que vivam uma vida santa para o Eterno. Eu sou o Eterno, que os salvou do Egito para ser seu Deus pessoal. Sim, eu sou o Eterno, o seu Deus. Salmo 90. Deus, Tu tens sido nossa casa desde sempre, muito antes de as montanhas terem nascido, muito antes de trazeres a própria terra à existência, desde antes de qualquer coisa existir, até a chegada do Teu reino. Tu és Deus. Então, não nos faça voltar ao barro dizendo: voltem para o lugar de onde vieram. Paciência. Tens em Tuas mãos todo o tempo do mundo. 1000 anos ou um dia não fazem diferença para Ti. Nós não passamos de um sonho, uma névoa, não mais que uma folha de grama que floresce gloriosamente com o nascer do sol e é cortada sem hesitação. Tua ira é grande demais para nós. Nada podemos contra o Teu furor. Tens tomado nota de todos os nossos pecados, cada delito, desde que éramos crianças. Tudo está em Teus livros. E só o que nos resta é nos submetermos a Ti, pois a vida não passa de um sopro. Vivemos até 70 anos e com sorte chegamos aos 80. E o resultado? Só problemas. Trabalho e esforço e uma lápide no cemitério. Quem consegue entender tamanha ira, tanto furor contra os que Te temem? Oh, ensina-nos a aproveitar a vida. Ensina-nos a viver bem e sabiamente. Volta, ó Eterno. Por quanto tempo teremos de esperar? Trata Teus servos com bondade. Surpreende-nos com Teu amor ao amanhecer. Então, saltaremos e dançaremos durante o dia todo. Compensa os tempos desfavoráveis com uma vida boa, pois temos visto maldade durante toda a nossa existência. Que Teus servos possam Te ver naquilo em que és bom, em governar e abençoar Teus filhos. Que o amor do Senhor, o nosso Deus, esteja sobre nós e confirme o trabalho que fazemos. Oh, sim, confirma o trabalho que fazemos.